Hoje é a oitava da Epifania. E a Epifania encerra 3 grandes mistérios. 3 mistérios da vida de Nosso Senhor. 3 ocasiões onde a divindade de Nosso Senhor foi manifesta. Isso significa Epifania, manifestação. E o que é manifesto é a divindade de Nosso Senhor. É o ponto central de toda a nossa religião. Porque Nosso Senhor é aquele que, sendo Deus, morreu por nós. Ele, sendo Deus, nos ensinou. Ele é Deus. E a sua palavra, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Então, o valor de toda a Escritura é absoluto. A palavra de Deus, ela é absoluta. Mas quando São João Batista designa aos seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí aquele que tira os pecados do mundo, São João e Santo André vão deixar São João Batista e vão seguir Nosso Senhor. Ele diz: me foi dito que aquele sobre o qual eu veria a pomba descer, esse é o Filho de Deus. João Batista certamente teve a mesma graça que São Pedro teve até mais tarde, quando Nosso Senhor perguntará: que dizem os homens de mim? Eles dirão: uns dizem que vós sois São João Batista, Jeremias, Elias, ou algum dos profetas. Depois, virando para ele pergunta: e vós, quem disseis que eu sou? E São Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São Bartolomeu, ou Natanael, havia dito algo semelhante. Logo ali no início do Evangelho de São João, São Tomás explica que para Bartolomeu não foi a mesma coisa. Ele viu que Nosso Senhor era um rabi, era um profeta. Então ele falou: vós sois o Filho de Deus. Mas não no sentido próprio da palavra, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Enquanto que São Pedro foi iluminado sobre esta grande verdade: Jesus Cristo é o Filho de Deus Pai, o Filho eterno, o Filho igual ao Pai, o Filho consubstancial ao Pai. E nessa grande verdade, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da divindade de Nosso Senhor, essa consubstancialidade, ele é um só Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Aí está toda a grandeza, todo o centro, toda a explicação da crise atual também. Por que o ecumenismo está errado? Porque só Nosso Senhor é Deus, só Nosso Senhor é o mediador, só Nosso Senhor. Não existe religião fora da religião católica. Todas as religiões não são religiões. Religião vem de religar, ligar de novo. As religiões ligam com o quê? Ligam com o demônio. Não ligam com Deus. É impossível. É impossível que algo de humano possa ter a virtude de ligar o homem a Deus. Só Deus pode ligar o homem pecador, ferido pelo pecado original, separado de Deus pela perda da graça santificante. Só Nosso Senhor pode reatar, religar religião. Portanto, religião só existe uma. Por isso, antigamente, quando se falava de liberdade religiosa, significava liberdade da religião católica, nada mais. Quem viu o filme dos cristeiros, uma passeata, que eles vão pela liberdade religiosa. Verdade, houve aqueles acontecimentos. Mas quando passam hoje no cinema, infelizmente, o cinema é a sexta arte, ou sétima arte, não sei, ela poderia fazer bem, mas, de fato, o cinema faz muito mais mal do que bem. E mesmo esse filme dos cristeiros, o cinema tem uma facilidade para fazer o mal muito grande. Então, quem viu aqueles pela liberdade religiosa. Para quem vê isso hoje, vai pensar: liberdade religiosa de quê? Do Vaticano II, de cada um poder praticar a sua religião. Não era isso que significava na época. Por quê? Porque na época, no México católico, e no vocabulário católico, a religião só existe uma. Liberdade religiosa é só uma, é a Igreja Católica. O resto não é religião. O resto são, como diz a Escritura, os deuses dos pagãos são demônios. Todas as religiões não conduzem a Deus. Então, eis aí, no dia de hoje, todas essas 3 manifestações, a manifestação dos magos, que levam para Nosso Senhor
Ouro, incenso e mirra. Ouro porque ele é rei. Incenso porque ele é Deus. Mirra porque ele vai passar a ser crucificado. E morto e sepultado. E na sepultura lhe envolverão com mirra. Então indica a morte. E então ali os reis manifestam sua fé na divindade de Nosso Senhor. Hoje, partindo de Nosso Senhor, São João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele vê o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre Nosso Senhor. Ele proclama que ele é o Filho de Deus, ou seja, igual ao Pai. Proclama o quê? Sua divindade. E amanhã é o terceiro mistério dessa festa da Epifania. Nosso Senhor vai fazer um milagre, transformando a água em vinho, para que os apóstolos crescem nele. Os apóstolos crerão, pelo que nós podemos ver, de maneira progressiva, né? E quando São Pedro dirá claramente: tu és o Filho de Deus vivo, Nosso Senhor dirá: não foi a carne e o sangue que revelou isso, mas o Pai que está nos céus. E bem-aventurado és tu. Então, que nós peçamos a mesma graça, porque ela que é o nó da crise atual, ela que é o nó de tudo. Grande heresia moderna é de rebaixar a religião católica como sendo uma expressão, entre outras, do que nos une a Deus. Então, mesmo que não neguem diretamente a divindade do Nosso Senhor, eles a negam indiretamente. Indiretamente. Eles botam a sua palavra ao lado da palavra de outros. Ora, Nosso Senhor diz que não é por mim, é contra mim. E acabou. Quem não é por Nosso Senhor, é contra Nosso Senhor. E quem não é por Nosso Senhor, não entra no céu. Impossível. Impossível. No céu não há budista, no céu não há protestante, no céu não há macumbeiro, no céu só há católico. Então ninguém pode se salvar se não tiver a resistência. Não é assim. Porque um protestante, na hora da morte, como, não sei mesmo, pode se voltar para Nosso Senhor e receber a graça que procede de uma missa, que procede de um irmão que está rezando, que procede de um sacrifício feito por uma carmelita, por uma religiosa. E assim, grande mistério, que está por detrás dos bastidores da graça de Deus. Tem o que nós vemos, mas o que conta é o que conta definitivamente é o que nós não vemos, que é essa presença de Deus nas almas. Essa presença de Deus nas almas vem necessariamente por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa festa, peçamos a Deus que Ele nos aumente, não só a fé, mas também esse amor de Nosso Senhor e o amor da Santa Missa. A missa, Nosso Senhor dizia, minha hora ainda não chegou. Minha hora significava aquilo pelo qual eu vim ao mundo. Aquilo pelo qual eu vim ao mundo. E por que ele veio ao mundo? Para a paixão, para a morte, para a crucifixão. E foi ali que nós fomos salvos. Noção combatida pelos modernistas, que dizem: não, o pai não poderia ter sede do sangue do seu filho, maneira blasfematória de falar. Blasfematória, mas está na boca dos progressistas. Essa ideia estava na boca também de Bento XVI. E Monsenhor Tissé de Malaret fez um sermão muito bom, muito completo sobre o assunto em Econa, na ordenação de alguns padres, uns 10 anos atrás, mais ou menos, 10, 15 anos atrás, e excelente, mostrando o absurdo em que caem esses homens, que se afastam da doutrina católica. Sejamos bem unidos à Santa Igreja, ao seu pensamento, à sua adoração de Nosso Senhor, que é Deus, e ao seu sacrifício. Centro da vida do catolicismo, centro da Igreja. Toda a Igreja, o maior tesouro que a Igreja tem é o santo sacrifício da missa, que os inimigos tentaram de corromper,
E fizeram uma missa bastarda, como diz Monsenhor Lefebvre. União da igreja com a revolução que eles quiseram fazer. Uma união adúltera. Por isso, Monsenhor Lefebvre falava de um rito bastardo. Seminários bastardos. Porque de uma união adúltera só pode nascer bastardos e não filhos legítimos. Ora, a missa nova é um rito bastardo. Um rito que parece católico e, no mesmo tempo, leva as pessoas para deteriorar sua fé católica. Destrói a fé católica. Então, nesse dia de hoje, pensando a Nosso Senhor, invoquemos também, lembremos a pessoa de Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio Castro Maia, esses homens que, tal como Santo Atanásio, afirmaram a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. A missa nova não se ajoelha, muito pouco. A missa nova se comunga de pé. O que é isso, senão indiretamente? Diminuir, senão negar. Negar seria talvez forte demais dizer que eles negam, mas diminuir a fé na divindade de Nosso Senhor. E diminuição em diminuição, vai chegar ao ponto de perder a fé na presença real. Isso já é o fato de milhões de almas. Quando vim para o Brasil, se dizia aqui no Brasil que depois do concílio, na América do Sul, 30 milhões de pessoas haviam abandonado a fé católica. A gente vê em toda parte. O Estado do Rio, me dizem, dá para acreditar quando sai na rua, que já a maioria já não é católica. Isso vem de onde? Vaticano II. Isso qual é o ponto nevrálgico da questão? A divindade do Nosso Senhor. Se Nosso Senhor não é Deus, a igreja não é divina. Bom, que Nosso Senhor nos ajude a todos a adorar Nosso Senhor. Dentro de alguns instantes vai ser imolado, vai renovar a sua imolação de maneira incruenta, mas a mesma imolação do Calvário. Que Deus nos dê uma graça suplementar através dos seus dons de sabedoria, de inteligência, de piedade, para fazermos um ato de adoração na hora da consagração. Pela intercessão da Virgem Maria, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.